Oi pessoal, que Deus abençoe grandemente a sua noite de quinta-feira, né? Quinta-feira abençoada. E como de costume, eu venho trazer mais uma live falando acerca do reino de Deus, falando acerca das coisas celestiais, que o Espírito Santo possa usar a minha boca e me dê entendimento. E possa também abrir os meus ouvidos para que eu venha ouvir a palavra de Deus, para que eu venha ouvir a voz de Deus. Como também você que está do outro lado me assistindo, que o Espírito Santo possa falar profundamente com você. Eu não sei se você serve a Deus ou não serve a Deus. Refiro-me eu assim, como as pessoas costumam falar, se você é crente ou se você não é crente. Eu não sei nem conheço qual que é a sua necessidade ou o seu nome que está do outro lado, né? Embora que quem está vendo o vídeo provavelmente são só amigos, ou quem verão serão pessoas que fazem parte do grupo de amigos aí do Facebook. Mas, desde já eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais essa live, chegando a mais pessoas que eu não conheço, chegando a lugares que eu jamais imaginaria de levar a palavra até essas pessoas. E eu conto com a sua ajuda para levar a palavra de Deus àqueles que estão cativos, àqueles que estão necessitados, não só fisicamente, como também espiritualmente, porque a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode não só curar um homem espiritualmente, que seria o fundamento principal da palavra, mas como também fisicamente, né? Mediante a fé de cada um, e mediante o querer do Senhor Jesus, porque nada pode acontecer e nada vai acontecer sem o consentimento do Senhor Jesus, sem a ordem do Todo-Poderoso. Eu peço que você, desde já, abra a sua Bíblia. Eu vou abrir alguns pontos, mas eu vou querer que você acompanhe comigo no Evangelho segundo João, né? Evangelho de João, né? O Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24, tá? Vamos meditar um pouco acerca desse versículo, porque tem pessoas que às vezes lê a Bíblia e não compreendem, né? Porque a Bíblia não é para ser lida, ela é para ser meditada naquilo que se lê, tá bom? Então, pois bem, vamos lá ao que interessa, que é a palavra de Deus. Está escrito o seguinte em João 5, 24: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vou repetir. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é Deus, no caso, enviou o Senhor Jesus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como eu falei agora há pouco, eu não sei se você serve a Deus ou se você não serve a Deus, qual que é a sua crença, tá? Em quem você tem crido. Uma coisa eu bem sei, que todos aqueles que se voltam para Cristo, todos aqueles que são chamados por Cristo, porque isso não vem de mim nem de você, isso vem de Deus, isso é para a glória de Deus. Esse chamado é o Senhor Jesus que tem chamado a mim e a você, e não nós que temos escolhido servir a Ele. Não funciona bem as coisas assim. Se não houver em nós uma humildade, um reconhecimento, é certo que jamais nós vamos poder andar com Deus, porque Ele rejeita os soberbos, porém dá graças aos humildes. O que significa então, o Senhor Jesus está falando o seguinte, que quem crê naquele que enviou Ele, que seria Deus, que é Deus, né, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como passou da morte para a vida? Como poderia se explicar esse versículo aqui para algumas pessoas que de repente são leigas no assunto, não compreendem nada acerca da palavra de Deus, porém ela tem vontade de aprender. E é certo que hoje o Espírito Santo vai falar com ela. O Senhor Jesus está falando de pessoas que estão presas em seus delitos, em seus pecados, elas estão mortas por conta do pecado.
E o pecado ele não trata-se tão somente de coisas físicas, né, da prostituição, do adultério, do engano, não. Há também pecados espirituais quando vem se tratar de idolatrias espiritualmente falando, né? Como também há idolatrias não só por conta de ídolos, imagens, ou esse tipo de coisa, como também idolatrar alguém ou alguma coisa, ainda que essa pessoa venha estar viva, ainda que essa pessoa seja da família. Então tudo isso torna-se uma prisão. Tudo aquilo que aprisiona a sua mente, você passa a ser escravo daquilo que aprisiona a sua mente e não te deixa pensar em mais nada e nem fazer nada além disso, porque aquilo tem aprisionado você. E quando ele vai falar que a pessoa ela não entra em condenação, mas ela passou da morte para a vida, é justamente porque aquele que não está em Cristo Jesus, ele é considerado como morto. Como assim, Edinaldo, como morto? Pois bem, lá em João 3,17 em diante, se você quiser abrir, depois a gente volta aqui para João 5,24. Vamos usar a minha Bíblia online, eu estou olhando para o lado porque eu estou com a Bíblia que é online aberta, né? Vamos lá. Se você for lá em João 3,17, vai estar escrito o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, peraí, vamos tentar entender. Se ele enviou o Senhor Jesus Cristo, que ele está falando dele mesmo, o Senhor Jesus, né, que Deus, o Pai dele, enviou ele ao mundo, não para condenar o mundo, porque foi isso, justamente isso que os escribas e fariseus começaram a entender. Aí ele falou, não, eu não vim para condenar o mundo, pelo contrário, eu vim para salvar, né, para que o mundo fosse salvo por ele. Mas tá, pois bem, se ele veio para salvar o mundo, então significa que o mundo está perdido, que está condenado. Vamos aqui para o raciocínio, no 18, do 3, está escrito o seguinte: quem crê nele não é condenado, no Senhor Jesus. Quem crê? Esse crer não é crer no sentido de, eu creio em Deus, eu creio no Senhor Jesus, eu creio na existência dele, eu creio na existência de Deus. Não, esse crer é o crer de servir a Deus. Esse crer é o crer de obedecer a Deus.Esse crer é o crer de andar segundo os estatutos que ele deixou para que o homem e a mulher viessem seguir. Esse crer é o crer de se entregar. Esse crer é o crer de querer se envolver. Esse crer é o crer de se humilhar. É o crer de reconhecer que ele é o Senhor, único e Salvador da tua vida. Esse é o crer que o Senhor Jesus Cristo está se referindo. Vamos dar sequência ao versículo para que você entenda. Então, quem crê nele não é condenado, ou seja, quem serve a ele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, o Senhor está falando o seguinte, que quem crê nele não é condenado, porém quem não crê já está condenado. É por isso que ele fala que todo aquele que crê nele, voltando lá em João 5,24, ele vai estar falando, né? Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, ou seja, quem pratica a minha palavra e crê e serve naquele que me enviou e serve a Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Por quê? Porque ela já foi absolvida mediante a entrega ao Senhor Jesus Cristo. Mas ela passou da morte para a vida, porque ela estava morta, como vai falar lá em João 3,17. Ela estava morta, não havia vida nela. Por quê? Porque ela não servia a Cristo, e ele veio justamente para salvar o mundo. Então, se ele veio para salvar, significa que o mundo está condenado. Porém, aquele que crê, ele passa da morte para a vida. Se você for comigo lá em João 8, vamos lá para João 8,34, quer ver? João 8,34, vamos lá. 7, 8. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou seja, é escravo do pecado. O Senhor Jesus está falando aqui acerca, não só do pecado físico, mas do espiritual, como eu falei no início do vídeo.
Porque os escribas e os fariseus viviam presos na lei. Então, a lei fazia com que eles pecassem. Embora que eles não obedeciam à lei da forma que eles deveriam obedecer. Porque se eles obedecessem à lei da forma que deveriam obedecer, então eles não estariam cometendo pecado. Eles não conheciam, eles liam a Bíblia deles, que é a Torá, falavam acerca do Senhor Jesus, porém eles não conseguiam ver. Foi fechado os ouvidos espirituais, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus e nem entender a própria palavra que eles mesmos escreveram, falando acerca da lei. Todos os 5 livros que eles liam, ainda hoje tem esse costume de ler todo sábado, eles não entendem até hoje que o Senhor Jesus Cristo é o Messias. E que todo aquele que se envolve com Ele, que todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele passa da morte para a vida e não entra mais em condenação. E é justamente onde eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção, para que a gente venha estar atento a este fato, atento a essa realidade de se entregar de fato, de verdade ao Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não servimos a Cristo, se nós não nos entregarmos, se nós não confessarmos que somos servos do Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz, você está condenado, porque você não creu em mim. E não é crer de boca, é crer de servir, é crer de se entregar. O Senhor Jesus sabe que eu sou pecador, Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que eu tenho falhas, Ele sabe que eu falho todos os dias da minha vida, para que então eu possa me redimir, para que então eu possa me ajoelhar e pedir perdão para Ele. Ele conhece as minhas debilidades e fraquezas, como também as suas debilidades e fraquezas. Eu não estou aqui para falar acerca disso, mas eu estou aqui para falar acerca do Jesus, que é o nosso advogado fiel e compra a nossa briga e não perde uma cauda sequer. Estou aqui justamente para falar acerca de que toda acusação que Satanás tem lançado contra mim e contra você, ela cai por terra nesse momento. Ela cai por terra nessa noite, porque o Senhor Jesus derruba isso por terra. Mas cabe a mim e a você nos entregarmos para Ele, para que então nós venhamos passar da morte para a vida. Vamos aqui para Mateus capítulo 8, versículo 18, olha só o que vai estar escrito aqui. Vamos lá para você entender aqui um pouco mais. Eu estou viajando um pouco na palavra hoje, para termos um entendimento melhor acerca do que eu vou falar. 8:18 eu falei, né? Vamos lá. Depois você acompanha lá na tua casa, você abre a Bíblia com cuidado, volta o vídeo e vê aí cuidadosamente, tá? Volta várias vezes, para que você venha entender e não venha ficar infrutífera essa pregação que eu estou fazendo, esse pequeno recadinho que o Senhor Jesus está dando para mim e para você. Fala o seguinte no 18 então. E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. O Senhor viu aquela multidão e falou, vamos passar para o outro lado dessa multidão. E aproximando-se dele, um escriba, veja só, um escriba queria segui-lo, tá? Disse-lhe, mestre, aonde quer que fores eu te seguirei. Ele falou, aonde o Senhor for eu vou te seguir. Aí o Senhor vai falar para ele e disse-lhe, as raposas têm os seus covis, que é o local onde elas ficam, né? As aves do céu, seu ninho, que é o lugar que eles ficam, onde ele dorme e tal, etc. Mas o Filho do Homem, o Senhor Jesus, não tem aonde reclinar a cabeça. Você está disposto a me seguir? Você está disposto a entrar, a comprar essa guerra comigo, junto comigo? Será que está mesmo? Aí o outro deles falou o seguinte, aí o outro dos seus discípulos disse, Senhor, permite que, primeiramente, vá sepultar o meu pai. Ele está falando o seguinte para o Senhor Jesus, é o seguinte, o meu pai morreu, eu até vou contigo lá para o outro lado, tal, etc. Mas o meu pai, estou sabendo que ele é morto. Primeiro eu vou sepultá-lo, esperar, eu vou seguir o Senhor e nós se encontramos lá do outro lado. Jesus, porém, disse, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Olha só a declaração que o Senhor Jesus Cristo está falando, que o morto, o pai daquele homem que havia morrido, não é diferente daqueles que vão enterrá-lo. Porque aqueles que vão enterrá-lo também estão mortos espiritualmente, por não crer no Senhor Jesus, por não se entregar ao Senhor Jesus. Ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava curando, ele estava libertando, ele estava fazendo o trabalho que ele veio para poder fazer aqui na terra, e até o dia de hoje ele tem feito através dos seus servos.
Porém o discípulo falou, primeiro eu vou enterrar o meu pai, primeiro eu vou fazer isso e aquilo. Ele falou, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tanto aquele homem que havia morrido, como os que iriam enterrá-lo, também estavam mortos. Mesmo andando, eles estavam mortos. Mesmo falando, eles estavam mortos. Mesmo comendo, almoçando, jantando, tomando café, eles estavam mortos. Porque eles não estavam de acordo com a palavra, porque eles não estavam se entregando para a palavra. Então, ele disse o seguinte, valor nenhum tem. Se você está vivo, porque está andando, porque está comendo, porque está bebendo, se você não se entrega, não se entregar para a palavra de Deus, se não se entregar para o meu Pai de fato e de verdade, que é Deus, você continua morto. Você está morto como esse outro que você está carregando. Olha só como a gravidade da palavra, como ela é grande. Olha só a grandeza disso. Porque se a gente está andando, comendo e bebendo, mas não tem uma vida com Cristo, é considerado como uma pessoa morta espiritualmente falando. Mesmo estando andando, mesmo estando comendo, mesmo estando bebendo, mesmo estando trabalhando, somos considerados por Ele como pessoas mortas, porque simplesmente não nos entregamos a Ele. Se você tem a dificuldade de se entregar a Cristo porque você acredita que não pode mudar, não se preocupe com isso, porque essa mudança, quem vai gerar em você é o Senhor Jesus. Não é você que vai mudar porque você tem opinião própria. Porque se você muda porque você tem opinião própria e vai determinar que não vai fazer mais tal coisa, você pode até fazer. Só que isso não vem de Cristo, isso vai vir de você. Isso não é considerado como uma libertação. Isso é considerado como você vai ter ficar sempre forçado, tendo o desejo de fazer a mesma coisa, porque Cristo não tirou de você. Então, se você tem dificuldade de servir a Deus, tem vontade de servi-lo, de buscar a Ele, porém você tem esse empecilho, você tem esse obstáculo, você tem essa barreira para chegar até Ele, hoje é o dia de você quebrar essa barreira. Hoje é o dia em que você tem que, de fato e de verdade, se entregar para Cristo. Porque jamais você vai ser um homem que não venha errar, que não venha falhar, que não venha pecar. Você jamais vai ser uma mulher que não venha cometer erros. Então o propósito é justamente esse, para que você venha se entregar a Ele, porque Ele vai tirar isso de você. Porque nem eu e nem você tem a capacidade de fazer tal coisa, porque até isso vem de Deus. A libertação de um homem e de uma mulher, ela vem de Deus para cada um de nós. E não nós, por decisão própria nossa mesmo. Uma coisa é a gente falar que não vai fazer uma coisa. Outra coisa é Deus tirar aquilo e colocar nojo dentro da gente por conta daquele erro, por conta daquele pecado. Isso vem de Deus, isso não vem de mim e nem vem de você. Isso chama de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Livre do quê? Livre do engano. Livre do quê? Livre das más companhias, livre das más, como eu posso explicar, para não ofender ninguém, livre de tudo aquilo que não presta, tudo que não provém de Deus, tudo que não vem de Deus, você tem que se libertar. E essa libertação é feita pelo Senhor Jesus Cristo, não por mim nem por você. Para que então você venha ter vida em Cristo. É por isso que ele vai falar lá em João 5:24, que vamos voltar lá em João 5:24, que é o nosso foco principal, tá? É onde nós começamos e onde nós vamos terminar aqui nossa pequena live aqui, ó. 5:24. João 5:24, cadê João 5:24? Pera aí, pessoal, tá tudo muito ao vivo aqui, tá bom? Desculpa. 5:24. Espero que você... Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então todos aqueles que creem no Senhor Jesus, como eu expliquei agora há pouco, naturalmente, é crer, de se entregar, de se envolver, de se dar para Ele, de falar, confessar que Ele é o único Senhor da sua vida, suficiente, único e eterno Salvador da sua vida, então você passou da morte para a vida. Porque qualquer um que não sirva a Deus, ele é considerado como uma pessoa morta, espiritualmente falando, embora comendo e bebendo e andando, porém ela está morta. Ela só vai ter vida a partir do momento que ela se entregar para Cristo, reconhecer Ele como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu só terei vida, eu, Edinaldo, só terei vida se eu
acreditar nisso que eu estou vendo aqui, ó, que o Senhor Jesus Cristo falou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê e serve aquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Por que não vai entrar em condenação? Porque já foi julgado por ele. Ele já cancelou o pecado, ele já eliminou o pecado, ele já lavou o pecado com o sangue dele, porque fomos comprados por bom preço. Preço de sangue, e sangue derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço que eu fui comprado, esse foi o preço que você que se entrega para ele foi comprado. Você não é obrigado a se entregar para Cristo, como também Cristo não é obrigado a te salvar. Ele está te chamando nesse momento, justamente para se entregar, para se envolver, justamente para ter uma vida com Deus. E não tem dificuldade nenhuma em fazer isso. Muitas pessoas têm buscado a Deus para ter bens terrenos, para ter coisas terrenas, mas as coisas terrenas elas ficam, porém as coisas espirituais elas salvam. E garante a você uma vida eterna com Cristo. Ela garante a você uma nova vida em um novo lugar, a saber, 1 Coríntios 2,9 vai falar acerca do lugar onde iremos. Que é maravilhoso, que não tem nada repetido, não tem o mesmo semáforo todo dia na tua frente, abrindo e fechando, você não vai ver a mesma rua, você não vai ver o mesmo carro, você não vai ver a mesma árvore da tua casa, você não vai ver não vai abrir a mesma porta todos os dias. Não haverá nada repetido. Será uma vida eterna com Cristo, será uma vida eterna de coisas novas e maravilhosas. Aonde o olho não viu, aonde o ouvido não ouviu, aonde não penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado lá em cima para aqueles que servem, para aqueles que se entregam, para aqueles que têm buscado Ele. É só isso que nós devemos entender. É só isso que eu tenho que entender, Edinaldo. É só isso que você que está do outro lado me assistindo tem que entender. E se você não tem entendido essa palavra, esse versículo, porque muita pessoa se depara com isso aqui e não compreende, fala, poxa, mas o que quer dizer? Na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que é eterno, que vida eterna é essa? E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Como passou da morte para a vida? Porque ela estava morta em seus delitos, porque ela estava morta em seus pecados, porque ela estava presa a uma lei que não salva, a uma lei que havia rigor, ao ponto de que o rigor era tão grande que os próprios escribas e fariseus o condenaram à morte, embora que ele veio com um propósito, ele não é coitadinho. Ele veio com esse propósito de morrer por mim e por você naquela cruz, de derramar o sangue dele por mim e por você naquela cruz. Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou, vós sois filhos do diabo e não de Abraão. Porque vós não tem feito a obra que Abraão tem ensinado para vocês. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês acreditariam naquilo que eu estou falando. Vocês não crêem porque vocês estão cegos e surdos. Até isso foi propósito de Deus. Ele não morreu lá só por morrer. Ele morreu para salvar a mim e a você. Ele se deu. Não o mataram. Ele se deu. Ele poderia muito bem sair daquela cruz, mas ele teve que se dar. Ele se fez sacrifício vivo para que então os meus pecados, eu, Edinaldo, e os seus pecados aí do outro lado fossem perdoados. Mas depois de tudo isso, então, cabe a mim e a você se prostrar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, toma a minha vida, tira-me da morte que eu me encontro. Muitas vezes você pode estar com uma morte na tua vida e não percebe. Morte espiritual, morte física. Tem vivido no pecado, não me refiro só ao pecado da carne, não. Os piores pecados são os pecados espirituais, onde há idolatria, onde há, idolatria por imagem, onde há idolatria por pessoas, onde há idolatria por coisas terrenas, onde há uma idolatria porque você vive focado na terra. Até parece que você está enraizado como um joio na terra e não quer sair da terra. E quando alguém quer te tirar, você quer tirar o trigo junto, porque você entrelaça junto ali com a raiz do trigo. Aprenda a buscar a Deus. Aprenda a esquecer as coisas terrenas que não levam nem a mim e nem a você a lugar nenhum. Vamos buscar o nosso Deus. Vamos buscar o Senhor Jesus Cristo. Eu já estou um pouco mais de 20 minutos e tenho que terminar, porque eu faço 20 minutos essa live. Mas eu peço que você volte lá no começo, então, para que você possa entender. Mas eu quero que você entenda isso. Não esqueça do que eu estou te falando. Todos os seres humanos, sem exceção, dos 8 bilhões de seres humanos, aquele que não se entregar para Cristo, eu não sou melhor do que nenhum. Sabe, que Deus tem misericórdia de mim e de você também. Mas todos aqueles que não se entregam para Cristo são considerados como pessoas mortas. Mortas nos seus delitos, mortas no seu pecado e sem ninguém para recorrer por ela. E sem ninguém para comprar a briga dela porque ela não tem um advogado, que é Jesus Cristo. Há quem possa dizer, mas eu creio em Deus, mas eu creio em Jesus.
crer em Deus e crer em Jesus não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você servi-lo, é você se entregar, é você reconhecer que Ele é o único, suficiente e eterno Salvador da sua vida. É isso que vai diferenciar entre um e outro, entre querer e não querer servir a Deus, sabendo que até o chamado, isso vem de Deus, não vem de mim e nem vem de você. Mas eu estou aqui nesse momento e você está me ouvindo e vai compartilhar o vídeo com outras pessoas, é o próprio Deus chamando nesse momento para que você saia da morte que você se encontra para ter vida de fato e de verdade. E a vida que Ele promete é uma vida eterna, é uma vida vitalícia, a qual, como eu falei agora há pouco, de 1 Coríntios 2,9, não é enjoativa, é uma vida gostosa, porque essa daqui é cansativa e enjoativa. Tá bom? Pessoal, que Deus abençoe. Domingo estaremos aí com mais um vídeo. Não sei do que eu vou falar acerca, é igual agora mesmo. Esse tema veio agora há pouco. Deus colocou no meu coração de falar sobre isso. Domingo virá outra coisa com certeza e também será para abençoar a tua vida. Mas desde já eu agradeço por tudo e peço que você se inscreva no canal no YouTube. Lá eu vou deixar aqui depois na descrição aqui o link do YouTube. Tá? Vai lá, se inscreve, compartilha nas suas redes sociais para que você ganhe para o reino de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, pessoal.